Karl Marx foi um gênio que, juntos com Engels, transformou a teoria socialista para sempre. Ao criar um método de análise social cheio de nuances e rigoroso, que veio a ser conhecido como materialismo histórico e dialético. Então, quem era Karl Marx e sobre o que era o seu socialismo? A formação inicial de Marx foi na tradição clássica europeia. Ele estudou filosofia grega e podia ler em grego clássico e em latim. Sua educação foi muito influenciada por pensadores liberais e iluministas. E, como muitos radicais do início do século XIX, tanto ele quanto Engels foram influenciados pelas ideias de Rousseau. Por volta da década de 1840, Karl Marx se dedicou a estudar a Escola Britânica de Economia Política, especialmente os economistas liberais como Adam Smith e David Ricardo, cuja teoria do valor do trabalho teve uma profunda influência na compreensão de Marx sobre a dinâmica de classes. Marx conhecia bem os socialistas radicais franceses do seu tempo, como Proudhon, Blanqui e outras figuras que faziam parte da corrente de Fourier ou Saint-Simon. A posição revolucionária de Marx, a qual seria conhecida como socialismo científico ou comunismo, o distinguiu dos socialistas utópicos e de um dos seus principais rivais, Proudhon. Entretanto, o que realmente diferenciou Marx dos demais socialistas do século XIX foi o modo que ele repensou o sistema filosófico criado por Hegel. E isso se deu através do materialismo histórico e dialético. Quando Marx fala de materialismo, ele está num diálogo direto com a tradição do idealismo, que ele rejeitou. Materialismo e idealismo são duas tradições filosóficas distintas e divergentes que tentam responder a grandes questões. Basicamente, o que é a vida? O que é o mundo? Qual é o propósito da humanidade? O tipo de grandes questões que os filósofos gostam de se debruçar. O materialismo, de modo geral, se refere ao mundo físico, uma realidade que pode tocar, ouvir, cheirar e sentir. A natureza, sua casa, comida, perfume, seus livros, seus amigos, o trabalho que você faz para se sustentar, as festas que você vai para se divertir e as férias que você tira para relaxar. Tudo isso está no campo do materialismo. Já o idealismo, também de modo geral, se refere a ideias, conceitos, consciência, espiritualidade. Em termos básicos, o materialista acredita que o mundo real, o mundo que nós vivemos, trabalhamos e eventualmente morremos, determina o mundo ideal. Em contrapartida, o idealista acredita que é um mundo abstrato que pode ser de ideias ou de deuses. É o ponto de partida que determina toda a realidade material que nós e os demais seres vivemos. Dois exemplos de filosofia que influenciaram profundamente a tradição ocidental são o platonismo e o cristianismo. Para Platão, filósofo grego do século V antes da nossa era, havia duas realidades. Uma é o mundo inteligível, que é perfeito, imutável e eterno. E é lá onde estão todas as coisas em seu perfeito estado, em sua essência. A outra realidade é o mundo sensível, que é uma cópia do mundo inteligível. É onde nós vivemos, a vida material. É um mundo imperfeito, finito e mutável. Sem o mundo inteligível, não haveria o mundo sensível.
Há outra escola filosófica, o cristianismo, que por séculos foi o pensamento hegemônico na filosofia ocidental e talvez ainda seja. Ao descrever a criação do mundo, vê o nascimento da realidade material a partir da palavra de um Deus. Isso é o que é dito na Bíblia, quando fala, no princípio era a palavra, ou o verbo. E a partir daí as coisas são criadas. Em ambas as tradições, o mundo abstrato determina o mundo material. Voltando ao Marx. Enquanto era um estudante universitário, um filósofo em particular influenciou profundamente o pensamento do futuro socialista, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que, no início do século XIX, emergiu como uma das principais mentes do Império Prussiano e foi considerado, inclusive pela própria monarquia prussiana, um dos pensadores mais importantes e inovadores do seu tempo. Hegel era idealista. Hegel foi influenciado por Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Tanto Aristóteles quanto Platão acreditavam em algo chamado essência. Platão estava interessado na diferença entre universais e particulares. Por exemplo, se você pensa na palavra planta, ela não se refere a uma planta em particular, é abstrata e pode se referir a qualquer tipo de planta. Portanto, planta é universal, qualquer planta pode ser incluída. Para Platão, todas as plantas particulares são imperfeitas em relação à planta ideal ou universal. A planta universal, ideal, portanto, contém a essência da planta ou plantitude e existe fora e antes de qualquer planta específica existir. Quando uma determinada planta brota da terra, a planta universal molda o que aquela planta será. Seu tamanho, sua cor, suas características. Se vai ser um peixe-romã ou uma samaúma. Platão acreditava que esse conceito de essência explica por que as coisas semelhantes gravitam em torno uma das outras. As rochas caem para estar com outras rochas. O fogo sobe para estar com o ar. Cada coisa particular tende a estar com outros elementos semelhantes. Essa tendência faz com que as coisas pesadas caiam e as coisas leves subam. Aristóteles revisou a noção de essências de Platão e, em contraponto, argumentou que a essência não é externa, mas interna, que é o que você é por sua própria natureza. Então, dentro dessa lógica, as essências são coisas que não podem ser mudadas e definem quem você é. Elas moldam suas propriedades e potencialidades, sua aparência, como você se sente, seu comportamento, como você se move. Para Aristóteles, essas essências possuíam o princípio do movimento em si mesmas, que foi usado para desenvolver sua teoria dos lugares naturais. Se algo fosse removido de seu lugar natural, essa coisa teria a tendência de retornar a ele. Como para Platão, Aristóteles acreditava que a essência precede a existência e existe como um tipo de energia potencial antes de ser atualizada. Por exemplo, antes de uma escola ser construída, ela é passível de ser construída. O fato de algo ser passível de ser construído atua como uma causa direta do motivo pelo qual a escola vai acabar sendo construída. O que eu falei até agora é uma tentativa muito antiga, de muito tempo atrás, em explicar como o mundo funcionava em todos os níveis. De lá para cá, houve muitas descobertas e mudanças dentro do campo da ciência que fizeram com que a filosofia fosse, digamos, menos mística.
O que eu gostaria de ressaltar é que o conceito de essência não necessariamente só de Platão ou de Aristóteles persistiu como tema central por milhares de anos na filosofia ocidental, chegando até a modernidade. No início do século XIX, Hegel emergiu como uma das principais mentes do Império Prussiano e, como muitos pensadores antes dele, viu a essência como a chave do sistema que construiu para entender o mundo. O que Hegel fez foi aplicar o conceito de essência de Aristóteles à história, tentando responder à pergunta: qual é o design, ou o fim último, do mundo? Sua resposta foi que o mundo tinha um plano de existência devido a essas essências escondidas e subdesenvolvidas, descritas como um princípio ou uma lei. Para Hegel, essa lei era a lei do progresso histórico, na qual as coisas progrediam de um estado de imperfeição para a perfeição. De certa forma, o oposto do que Rousseau postulou no seu ensaio sobre a desigualdade, muito influenciado pela crítica indígena. Para sustentar sua afirmação de que a liberdade inevitavelmente se espalharia com o tempo, Hegel usou o exemplo da sua própria cultura germânica sob o Império Prussiano, argumentando que a nação alemã, sob a influência do cristianismo, foi a primeira a atingir a consciência de que o homem, como homem, é livre e que esta liberdade do espírito constitui a sua essência. Bom, esta não é uma definição de liberdade como a qual a maioria de nós está acostumada. Dito isso, para simplificar, Hegel argumentou que essas essências subdesenvolvidas e escondidas trouxeram uma lógica inexorável à história do mundo. Para Hegel, ao longo do tempo, esse processo sempre se moveu de menos para mais, ou de imperfeito para perfeito. Além disso, ele via esse processo como ético e lógico. Hegel via o espírito das nações como os motores da história, sempre a impulsionando. Não é difícil ver porque o filósofo é frequentemente descrito como quem abriu o caminho para o nacionalismo alemão, o que, até certo ponto, explica por que ele e suas ideias foram apoiados pela monarquia prussiana, que estava se esforçando para se adaptar a um mundo moderno forjado com ideias liberais. Marx nunca conheceu Hegel pessoalmente, mas, como muitos jovens da classe média da sua geração, sentiu-se atraído pelas ideias dele. Marx não teve aulas com Hegel quando era estudante da Universidade de Berlim, porque o filósofo idealista havia falecido em 1831 e Marx se matriculou em 1836. Porém, nessa época conviveu com muitas pessoas inspiradas pelas ideias dele, os jovens hegelianos. Esse grupo de intelectuais urbanos forçou os limites da teoria de Hegel, levando muitos deles, incluindo Marx, a romper com a teoria. Um dos principais pontos de discordância que Marx tinha com Hegel era a natureza excessivamente mística da sua teoria da história. Influenciado pelos jovens hegelianos como Feuerbach, Marx rejeitou o idealismo de Hegel e baseou sua metodologia no mundo sensível, físico e material. Ele buscou compreender como as pessoas manipulavam o mundo material para prover a si mesmas. Assim, para Marx, as economias eram determinadas pelas condições materiais e não o contrário. Em Miséria da Filosofia, a materialidade que sustenta o conceito de história é explícita. O moinho movido pelo braço humano não está à sociedade como suzerano.
O moinho a vapor nos dá a sociedade como capitalista industrial. No que diz respeito à sua compreensão da história europeia, Marx escreveu que havia 5 modos de produção que, em geral, se sucedem. As sociedades primitiva, escravagista, feudal, capitalista e socialista ou comunista. Em 1859, no prefácio de Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx escreveu: o modo de produção na vida material determina o caráter geral dos processos sociais, políticos e espirituais da vida. Não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas, ao contrário, é sua existência social que determina a consciência. Recapitulando, Marx via a forma como a existência humana se dá como decorrente das condições materiais, as quais criaram o capitalismo, que moldou naquela época e molda até os dias de hoje a espiritualidade humana, a consciência, a cultura, a lei, a política e mais. Assim como as condições mudam, a sociedade também muda. Mas isso não quer dizer que os humanos não têm arbítrio, não têm poder para mudar o mundo que vivem. Os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita. Mas estas leis foram transmitidas assim como se encontram. A análise de Marx dos sistemas capitalistas o levou a discordar fortemente do liberalismo de pessoas como Adam Smith, que acreditava que, com o tempo, o capitalismo promoveria uma sociedade mais igualitária e meritocrática, onde as pessoas se beneficiariam mutuamente. Nem Marx fez uma extensa e rigorosa pesquisa e análise de variadas economias políticas, através das lentes do antagonismo e do conflito de classe para entender o capitalismo. Um sistema no qual o trabalhador vende sua força de trabalho recebendo um valor menor do que ele produziu. Para Marx, este conflito entre quem produz e quem controla o que acontece com o que é produzido é o motor da história. No caso do capitalismo, o patrão que não manipulou ou manejou a natureza, que não colocou parte do seu tempo num trabalho para produzir algo, enfim, que não fez nada, compra o produto feito pelos trabalhadores e vende por um valor no mercado. No final das contas, o patrão acaba dividindo o valor com os trabalhadores. Porém, quem criou o produto, o trabalhador, recebe um valor menor do que foi vendido no mercado. O objetivo do patrão é pagar o mínimo possível aos trabalhadores para que ele, que está em condições materiais superiores, se beneficie. Por outro lado, os trabalhadores querem receber o máximo possível pelo trabalho que eles fizeram. Assim, a classe é para Marx o que a nação era para Hegel. Os condutores da história. Como Hegel, Marx acreditava que a história era progressiva. Ao contrário de Hegel, ele acreditava que essa progressão era impulsionada pelo conflito de classes. Importante notar que, para Marx, a humanidade não está predeterminada, que todas as sociedades não seguem o mesmo caminho, porque o caminho a ser percorrido é determinado pelas condições materiais do lugar em questão. A maioria dos escritos dele se refere à Europa Ocidental e Central, à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos.
Nesses lugares, Marx estava convencido de que a emancipação da classe trabalhadora industrial ou do proletariado levaria à emancipação universal dos humanos. Como muitos dos socialistas e pré-socialistas que o antecederam, ele foi muito influenciado pelo legado da crítica indígena, embora não haja referências diretas na sua obra. Entretanto, em ambas visões, há a noção de que a propriedade privada talvez fosse o maior obstáculo para a humanidade se reorganizar numa sociedade baseada em princípios igualitários. Quando Marx se refere à propriedade privada, ele se concentra principalmente na propriedade comercial, como a fábrica ou a fazenda, ou, na terminologia marxista, a propriedade dos meios de produção, que não se refere necessariamente a bens pessoais. Vendo a sociedade capitalista em estado de conflito constante entre aqueles que controlam os meios de produção, ou seja, a burguesia, e aqueles que vendem sua força de trabalho para subsistir, o proletariado, Marx acreditava que a única maneira de superar o capitalismo era abolindo a propriedade privada, o que, por sua vez, acabaria com o conflito de classes. Em uma palavra, comunismo. Citando o próprio Marx, o comunismo é o enigma da história resolvido. Como Marx pensou que o comunismo resolveria esse enigma? O principal objetivo dos comunistas era atingir o coração do sistema capitalista e, para isso, eles tinham que encontrar uma maneira de acabar com a propriedade privada, eliminar a distinção de classe e, uma vez que tomassem o poder, por meio de uma revolução numa época de crise, estabeleceriam, para citar Marx, uma ditadura do proletariado. É importante ressaltar que a palavra ditadura naquela época não tem o mesmo significado de hoje. Marx argumenta que as pessoas que vendem a sua força de trabalho para aqueles que possuem os meios de produção deveriam estar no controle total da sociedade. Isso significa que, pela primeira vez na história, um governo da maioria, de verdade, seria instaurado. Em contraste com o que acontece no capitalismo, em que uma minoria, a burguesia, está no poder. Karl Marx deduziu que o comunismo se desenvolveria em estágios. Entretanto, uma vez que a sociedade tenha chegado a um estado avançado do comunismo, ele acreditava que o princípio governante seria de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com suas necessidades. Para Marx, no comunismo as pessoas teriam mais liberdade para fazer coisas que as deixassem felizes, para produzir coisas que trouxessem satisfação, para experimentar mais, para fazer mais arte. No mundo que Marx vislumbrou, a divisão do trabalho especializado no capitalismo, famosamente descrita por Adam Smith, não existiria. Marx escreveu que as pessoas seriam capazes de caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer críticas depois da refeição. E tudo isto a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Esse vídeo é parte do nosso documentário sobre a história do socialismo. Clique aqui para assistir. É bom demais! E se inscreva no canal!